Hoje estamos aí retomando, né, o processo de aulas virtuais. E aí, a aula de hoje vai ser dedicada ao processo de formação das monarquias nacionais. 4 nações merecem nossa atenção, né? Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Mas o que o vestibular gosta de cobrar? Enem, os processos seletivos gostam de cobrar sobre esse tema. Primeiro ponto, eles gostam de cobrar como é que se constituiu essas nações, graças a quais interesses. Nós temos 4 grupos sociais que se interessavam pelo processo de formação das monarquias nacionais. O primeiro é a nobreza. Lembrando, antes de tudo, que a nobreza não tinha muito interesse na formação de uma nação. Por quê? Porque na formação de uma nação, o rei ia mandar sobre todos os outros. E a gente lembra muito bem que no período feudal havia uma descentralização administrativa. Ou seja, em cada feudo manda um homem. Então o nobre mandava em sua terra. A lei que vale na terra de um nobre é a lei criada pelo próprio nobre. Então não havia interesse de obedecer uma lei de um monarca. E em que momento é que a nobreza desperta esse desejo, esse interesse da constituição de uma nação e fortalecimento da autoridade de um monarca, de um rei? Nós observamos na crise do século XIV que a nobreza passou a ser ameaçada por uma série de rebeliões camponesas. Na Inglaterra, na França, em várias outras regiões da Europa. Nesse momento, a nobreza começa a se sentir ameaçada e percebe a necessidade de ter um exército profissional e único que o defendesse, que defendesse seus interesses. Nesse momento, por uma questão de sobrevivência, devido à pressão das rebeliões camponesas, a nobreza começa a identificar um desejo da constituição de uma monarquia nacional. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro segmento social que se interessou pela formação das monarquias nacionais é a nobreza. O segundo grupo é a burguesia. E a gente pergunta qual é o interesse que a burguesia tinha na formação de uma nação. Primeiro ponto, a gente sabe, no sistema feudal havia uma descentralização administrativa. Cada feudo tinha uma unidade monetária, uma unidade de peso e medida, um imposto. Então isso dificultava o comércio. Então o que a burguesia entende? Que a formação de uma nação significa dizer que existe uma lei, um imposto, uma unidade monetária, uma unidade de pesos e medidas. Isso fortalece o comércio. Nesse sentido, a burguesia apoiou a constituição da monarquia nacional. O outro segmento social é a igreja. A igreja a gente percebe, né? Quanto maior o número de fiéis, mais poderosa fica a igreja. Então, o rei, o monarca, sendo um católico, tomando o exemplo aqui da igreja católica, um monarca sendo católico, mais seus súditos deverão ser católicos. Então, mais poderosa fica a igreja. E o outro segmento social é o rei. E aí é fácil identificar, né? Todo mundo, o rei naquele momento, ele desejou que sua autoridade sobressaísse sobre todas as outras pessoas, sobre todos os outros grupos. Então nós temos aqui 4 grupos sociais que se interessaram pelo processo de formação das monarquias nacionais. Nobreza, burguesia, clero, igreja e o próprio monarca. E o outro ponto que o vestibular gosta de cobrar é quais eventos contribuíram para essa constituição nacional. A gente vai associar guerras. Portugal e Espanha se constituíram por meio da Guerra de Reconquista, que significa cristãos da Península Ibérica querendo reconquistar a península das mãos dos muçulmanos, que invadiram a península após a morte de Maomé, baseada na jihad. Então, a Guerra de Reconquista, quando cair no vestibular, está se tratando de Portugal e Espanha. E Inglaterra e França, eles tiveram suas nações formadas a partir da Guerra dos 100 Anos, que foi uma disputa, Inglaterra e França disputando o trono francês e o controle de Flandres, ok? A Inglaterra vai prolongar um pouco a partir da Guerra das Duas Rosas, mas o que basta a gente saber é o seguinte: na Guerra dos 100 Anos, quem guerreia, quem vai guerrear, a gente sabe que é a nobreza. A nobreza, passando 116 anos guerreando, vai enfraquecer. Surge aí a oportunidade que o monarca tem para sobressair a sua autoridade. Beleza? Então, Inglaterra e França, Guerra dos 100 Anos, Portugal e Espanha, Guerra de Reconquista. Itália e Alemanha, só no século XIX. Um abraço, galera.